assistimos aí o Pedro e vamos ver, continuar vendo a história deles. Agora vamos ver a história da Beatriz, irmã do Pedro. É isso e aí. Vamos ver que família feliz, né? E olha, você que está assistindo, fiquem atentos dentro dessa construção da história do Pedro e da Beatriz. Que no finalzinho do Celebrar vai ter algo espetacular, algo tremendo sobre a família, porque o tema é a família nesse Celebrar para a glória de Deus. Vamos assistir junto a Beatriz. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz e como vocês podem perceber, eu também sou uma criança igual ao meu irmão Pedro. E ele é meu irmão mais velho. A gente briga muito aqui em casa, mas é brinquedo de irmão, depois a gente já tá bem de novo. A gente mora, eu, ele, minha mãe e meu pai, mas às vezes eu fico um pouco triste e queria ter alguém só pra conversar, sabe? Meu pai chega tarde do trabalho e vejo ele brigando muito com a minha mãe. Ai, que saco! O trabalho foi péssimo. Ai, que bom chegar em aqui pra me atormentar. Muito obrigado. Oi, amor, chegou cedo hoje. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. O que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo Você nada. tá sempre chegando assim de mau humor. E você tá sempre me atormentando. Eu não tô atormentando, eu só quero saber se você está bem. Vai pegar um pouco d'água pra mim, por favor, vai. Por favor. Ok. Nossa, que saco. Vou ligar a TV aqui pra ter um entretenimento e fico mais feliz nessa casa aqui. Pega, amor, toma essa água, vai, toma. Toma. Precisamos conversar. Coloca aí, por favor. recebi- Essa água tem que estar mais gelada na próxima vez, tá? Tá certo. Vai falar sobre problemas? É que eu recebi outra reclamação da professora. Ele tá muito agressivo com os coleguinhas dele e a gente precisa ir lá conversar com o coordenador. E por que você não foi lá, hein? Porque sempre tem que ser eu aqui. Eu já trabalho o dia todo, chego aqui, ainda tem mais problema para ser resolvido. O que é que você faz aqui dentro de casa? Eu trabalho o dia todo. Você acha que eu fico fazendo o quê aqui? Pois é, eu não sei o que é que você fica fazendo dentro de casa. É, você acha que eu passo o dia todinho, né? Sentada. É? O dia todinho limpando, cuidando de criança. Você acha que isso é Você fácil? quer saber? Ó, não, fique aí, fique sentado. Não, não venha não, pelo amor de Deus. Por favor, Eu não vamos quero, eu não conversar. quero. Eu quero é rir. Eu vou é beber ali naquele balinho. Não, você... Eu vou levantar as minhas coisas que eu só chego amanhã. Eu só chego amanhã. Eles discutem muito e meu irmão fica muito tempo no quarto brincando, jogando videogame e nem sabe dessas brigas todas. Eu fico com muita pena da minha mãe, mas também fico pensando por que meu pai anda tão cansado e estressado. Quando eu crescer, será que eu vou ter uma família bem feliz ou uma família que vai brigar igual a minha? História forte, né? Nesse momento tão difícil, né? Dessas duas crianças vendo o que está acontecendo entre os seus pais, mas é algo interessante que está acontecendo aí com essas crianças, mesmo diante daquilo que elas estão vendo e ouvindo, né? E a palavra do Senhor nos diz assim: ensina o caminho ao qual teu filho deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. Mas a Beatriz e o Pedro estão vendo e se protegendo, né? Protegendo um ao outro. Vamos ver o desenrolar dessa história, né? Protegendo um ao outro, mas será que um sabe que o outro está protegendo o outro? Deu para entender aí? Né? Então você, nosso telespectador, todos que estão com a gente aqui na TV Diário, nesse Diário Divino especial, programa, né? Celebrar, lembrando que falar para as pessoas que nós temos programa agora de segunda a segunda-feira na TV Diário, às 11h15 da noite, o programa Diário Divino, que é o Divino é Vida. E no final do ano, esse programa especial, e tem sido gravado na sede da Igreja Comunidade Logos, que tem nos ajudado também a manter esse programa no ar.
com as pessoas que estão com a gente. Vamos mais uma vez mostrar para os nossos telespectadores. Cadê esse povo mais feliz da face da terra aí, ó? Aí, ó, gente, ó. Passa as câmeras, vão filmando, filma esse povo. Olha aí, esse é Fortaleza, é o Ceará. Aqui é Brasil, em nome de Jesus. Jesus! Aê, que bênção de Deus, né? Como é bom celebrar a vida. E nós só podemos celebrar devido a Jesus Cristo. A gente, acho que ficava assim mais ou menos, né, Jesus? Antes de Jesus, sim. E depois com Jesus? Acontece de vez em quando? Aí é de vez em quando, né? De vez em quando, mas Jesus é bom e vai trazendo restauração dia após dia e maturidade. E quando não tem um jeito assim, o filho vem, né, dá uma puxada na orelha, né? Os filhos, quando crescem e são bem criados, eles servem também para exortar os pais, né? E as pessoas vão ver nos próximos programas, que vai já no ano de 2023, que nós gravamos na Igreja Comunidade Cristã Logos, numa quarta-feira, aproveitando esse cenário em família. Eu, você e os nossos filhos. Nossas noras e quem mais? Jesus. O neto. Aí o neto, o Theo. O Theo. Também. E acima de tudo, com Jesus Cristo. E com todos os irmãos também, né? Que está aqui com a gente na quarta-feira. É isso aí. Nós vamos ter um culto especial e um programa especial da família. Família Silva com Jesus. Aproveitando esse cenário aqui. E ó, vocês vão assistir em 2023 aqui na TV Diário. E temos agora, né, também mais uma convidada especial e uma história, né? Queria que você... Sim. Temos uma convidada muito especial nessa noite, a Iane, que eu já estava dizendo para ela que ela é linda, maravilhosa, cheia da unção de Deus. Glória a Deus, aleluia. É. Mas a história da Iane... Seja bem-vinda, tá? Ela teve a sua família abalada depois de um trágico episódio. Hoje, com a ajuda de uma fé inabalável, né, Iane? Tem a sua família restaurada. A história é muito forte. É uma história, realmente, um trágico acontecimento que aconteceu na sua família, não é? Mas nós gostaríamos de ouvir hoje você aqui, maravilhosa, linda, restaurada, com essa fé inabalável, como está escrito e como você mesmo disse. Então, nós gostaríamos de ouvir de você, nesse dia 25, essa mensagem de fé, porque a sua vida é uma mensagem. Então, eu acho que a melhor forma de começar contando o que aconteceu comigo e com a minha família, eu deveria começar lá do início, desde pequena, na verdade. Teve um vídeo, né, que eu publiquei no Instagram e no TikTok, que viralizou, né, alcançou a muitas pessoas, que eu contei, resumidamente, o que aconteceu. E como eu disse no vídeo, eu nasci, né, eu cresci e nasci numa família cristã, dentro de uma casa cristã, né, onde foi pregada a Bíblia, né, a palavra, mas, na verdade, foi pregado para nós, filhos, o que eles discerniram. Foi pregado para nós a religião em si, não o amor de Cristo. Então, eu cresci ouvindo que eu seria condenada ao inferno se eu usasse um esmalte escuro, passasse uma maquiagem, passasse uma prancha no meu cabelo, né? E eu fiquei, gente, que é isso? Que Deus de amor é esse, né? Que nos condena por conta de uma besteira dessa, né? E eu via, e assim, detalhe, o meu pai, ele era pastor, né? Ele era pastor de uma convenção de pastores. Minha mãe, ela é uma mulher de oração, né? E assim, foi pregado para mim a palavra de Deus, mas eu infelizmente não tive um bom exemplo de um pai dentro da minha casa. E aí eu fui crescendo e várias situações se foram passando dentro do meu lar, né? Muitas confusões, muitas brigas. E eu ficava, gente, mas o que é isso, né? Que homem de Deus é esse que eles dizem ser, né? O meu pai, no caso. E eu cresci sendo muito
eu odiei a Deus durante um bom tempo da minha vida. Eu culpava Ele por tudo o que acontecia. Eu orava, eu pedia para que Deus mudasse a nossa situação, mas nada foi mudado. E aí eu falei, não quero saber, cansei. Até que teve até uma época da minha vida que eu entrei, né, em uma igreja. Eu achei que eu tivesse aceitado a Jesus, mas na verdade eu só me tornei uma mini religiosa. E aí depois aconteceu uma besteirinha e acabei saindo da igreja de fato. E aí eu cresci, né? Eu tentei preencher todo o meu vazio, a minha carência em coisas fúteis e momentâneas, né? Que era bebida, esse negócio de, acho que é prostituição, né? Ficar com uma pessoa, ficar com outra, enfim. Essas coisas. Eu fazia coisas que não eram pregadas dentro da minha casa. Até que eu fui vivendo assim, né? Tive problema com depressão também, em 2019. Tentei suicídio 2 vezes. E aí, enfim, eu vivia dessa forma, bebia, ficava com outras pessoas para tentar preencher esse meu vazio, mas eu chegava em casa e eu ficava me perguntando, cadê? Continua a mesma coisa. Até Tudo isso antes da tragédia acontecer. Tudo isso antes da tragédia acontecer. Até que chegou 2020, dia 29 de março de 2020. Era a 2ª semana de quarentena, se eu não me engano. Nós estávamos passando por aquele momento terrível no mundo. Um medo, né? Medo. Uma coisa nova. Terror. Né? Sim. E aí, resumidamente, não vou dar muitos detalhes, aconteceu uma discussão familiar entre minha irmã mais velha e o meu pai. E, gente, foi uma loucura, sério. Eu acordei atordoada, não tinha nada a ver com a discussão. Meu pai tinha uma frase que ele gostava muito de falar para minha mãe, que era que você vai levar essa família para o inferno. Tanto que antes de acontecer, né, o que aconteceu, ele disse essa frase, ele falou, você vai levar essa família inteira para o inferno. Isso ele falava com a sua mãe? Isso, ele falava para minha mãe. Porque ele era, na verdade, muito autoritário e orgulhoso, ele queria tudo do jeito dele, sabe? Enfim. E aí aconteceu que ele entrou para o quarto dele e eu fiquei na sala. Meu irmão foi para o quarto, minha mãe foi tomar o café da manhã, minha irmã foi tomar banho. Até que, uns 8, 9 minutos, ele saiu do quarto com a camisa. Ele estava sem camisa antes de entrar no quarto, ele saiu com a camisa. E aí, eu sentada no sofá, ele ficou assim de frente para mim. De frente para mim não, ele estava na minha frente, mas ele estava direcionado à minha mãe, que estava atrás do balcão. Meu pai pediu para que o meu irmão fosse para o quarto, voltasse para o quarto. Meu irmão estava lá para nos proteger, né? Porque, tirando meu pai, ele era o único homem que tinha na casa. E aí meu pai tinha mandado que o meu irmão voltasse para o quarto. Meu irmão não foi, ele ficou lá, né? Até que meu pai sacou uma .40 da cintura. E aí ele carregou e começou a disparar, assim, em direção à minha mãe. Na verdade, assim, até poucas semanas atrás, eu descobri que a primeira pessoa para quem ele apontou a arma foi para mim, não foi para minha mãe. Meu pai tentou atirar em mim 3 vezes. A primeira vez, ele estava em cima de mim. Ele tinha mirado para a minha cabeça. Eu não tinha visto, não tinha percebido. Só que, quando ele foi dar o primeiro disparo, a bala não saiu. Deu o segundo disparo. Eu, inconscientemente, eu abaixei a minha cabeça e ele errou o tiro que estava mirado para a minha cabeça. Inconsciente e cheia de Deus, Sim, né? com certeza. E detalhe, eu tinha pedido, eu tinha implorado para que o meu pai não atirasse em mim. Eu pensei, ou eu morro, ou eu me humilho para que o meu pai não me mate. E aí na hora eu abaixei minha cabeça, e aí o terceiro tiro foi o que pegou em mim. Pegou no meu ombro, desceu em diagonal e perfurou os meus 2 pulmões. E aí, na mesma hora, minhas pernas se esticaram em cima do sofá e eu não senti mais o meu corpo. Eu tentei me levantar para correr, mas meu corpo não respondia mais. E aí ele atirou 3 vezes na minha mãe e a outra foi o meu irmão. Ele deu um tiro no meu irmão.
Aí minha irmã mais velha conseguiu fugir, graças a Deus. Ele conseguiu alvejar, então, 3 pessoas. Sim, Você, seu irmão e a sua mãe. isso. 3 pessoas. E aí, no final disso tudo, assim, eu não sei o que é que Deus fez, mas a minha mãe aparentou que ela estava morta. Ela, na mesma hora, desmaiou, ficou desacordada, né? Parecia que ela nem estava respirando mais também. E aí meu pai achou, ela realmente está morta. E aí depois disso, ele veio para a sala novamente. E aí ele veio já com a arma apontada para a cabeça dele. Aí na hora eu assisti o suicídio do meu pai. Ele atirou contra a cabeça dele e na mesma hora ele caiu morto no chão. Nossa, Iane, eu assisti o seu vídeo. Tá? Nós todos da equipe do Diário Divino também assistimos o vídeo, o seu depoimento. E ouvindo aqui, ainda é muito mais forte do que está ali. Eu olho para você e ver você aqui, né, participando dessa gravação, desse especial, do celebrar. Eu vi que você encontrou, talvez eu vou fazer uma pergunta da qual eu já até sei a resposta, porque você está aqui, mas eu tenho que fazer essa pergunta. A questão sobre Deus na sua vida, resumindo, você foi criado em um lar do seu pai pastor, né? Mas não tinha aquele grande exemplo do sacerdote, as discussões. Resumindo aqui, você sai, tenta cometer o suicídio, tudo aconteceu. Em algum momento, o inimigo da nossa alma, né? Porque Jesus fala, ele veio senão com o objetivo de matar, de roubar e destruir. João 10:10. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz, sede sóbrios, vigiai e orai, porque o teu adversário é o diabo, anda de redor, buscando uma forma, uma maneira de poder entrar e destruir, né? Pelo jeito ele encontrou aí essa brecha. Mas mesmo diante de tudo isso, algum momento o inimigo da nossa alma tentou setar a sua mente, dizer assim, tipo, Deus não existe, não vale a pena servir esse Deus, cadê o Deus que você serve? Antes de acontecer o ocorrido? Depois até. Antes e depois também do ocorrido. Olha, eu tive muitos motivos para pensar assim. Sim. Muita gente, até teve muita gente que me chamou de burra por eu acreditar em Deus e por eu amá-lo, mesmo depois de tudo que aconteceu, né? Porque, de acordo com eles, não teria motivos para eu amar a Deus e acreditar nele, na bondade de Deus. Mas, assim, isso não aconteceu porque, na mesma hora que eu tinha sido baleada, eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu acredito que realmente eu vou morrer. Esse seja o meu último dia aqui na Terra, então eu entrego a minha alma, meu espírito em teus braços. Mas se não for de acontecer isso, tá tudo bem. É o que eu mereço, né? Porque eu tive muitas chances de te conhecer antes, mas eu não quis. Então, tudo bem. E após tudo isso acontecer, eu fui socorrida, fui até o SAMU, né, até a ambulância. E aí me rasgaram todinha, botaram vários acessos no meu braço. E o mundo estava, assim, andando muito devagar. Só que teve uma enfermeira que ela falou assim, mocinha, eu sei que você não me conhece, eu também não lhe conheço, mas o Espírito Santo está pedindo para eu te falar um negócio. E aí eu não conseguia falar porque os meus pulmões estavam cheios de sangue, eu não conseguia respirar direito, eu só olhei para ela e ela falou assim, olha, esse era para ser o teu último dia aqui na Terra, mas Deus está te dando uma última oportunidade. Jesus está cuidando da sua vida. Glória a Deus. E ela falou, ele falou através dela, né? Filhinha, Deus está te livrando de uma morte hoje
E eu estou aqui para te dizer que o teu testemunho ele vai impactar a muitas vidas. E você vai ser a diferença no meio dessa geração. Você vai ser a ovelha branca no meio das ovelhas negras. E após ela falar isso, eu comecei a chorar dentro da ambulância e eu falei, Senhor, se realmente fosse... Eu ainda cheguei a duvidar, né? Eu falei, Senhor, se realmente for o Senhor falando através da vida dela, eu prometo, Pai, que eu vou viver até o final da minha vida para o Senhor. Então, a partir dali, eu entreguei a minha vida para Jesus, né? Então, acho que não tinha nem como duvidar. Então, no meio dessa tragédia, no meio de toda essa tragédia, a Iane, uma jovem de quantos anos? Hoje eu tenho 18, na época eu tinha 15. 15 anos, uma jovem de 15 anos, no meio de uma tragédia familiar e envolvendo Deus, porque por ele ser pastor, envolvia Deus nessa tragédia, você encontrou a bondade de Deus sobre a tua vida. Com certeza, né? Hoje eu vejo que Deus ele me livrou de algo muito pior. Era para toda a minha família ter morrido naquele dia, mas eu tive uma oportunidade de conhecê-lo verdadeiramente. Glória a Deus. E hoje toda a minha família teve um encontro com Jesus. O meu irmão também recentemente se batizou. Pela glória e honra de Deus. Glória a Deus. Que coisa linda, Iane. A gente fica emocionado com essa história, porque nós até como pastores, né, e é algo que a gente tenta viver todos os dias, e é o que nós pregamos, que vale mais o que nós vivemos do que o que nós dizemos, né? O que nós pregamos, o que nós ministramos. As nossas atitudes dentro da nossa casa, elas pregam muito mais. Por isso que eu falei, você é a mensagem de Deus aqui na terra. Porque como o apóstolo Paulo diz, nós somos cartas lidas, né? Infelizmente, tudo aconteceu. Mas no meio da tragédia, nós encontramos esperança. Porque Jesus é a própria esperança. Ele é a esperança viva, não é isso? E essa é a mensagem da Iane nos dias de hoje. Essa é a minha mensagem, né? Glória a Deus. Porque, assim, na verdade, eu fui a uma neurologista em 2020 e ela me disse que a minha lesão ela era completa. Ou seja, é uma lesão irreversível. E eu pensei, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida agora? Né? Porque simplesmente você está um dia andando e no outro dia você não mexe 85% do seu corpo. Não foi fácil. Não é fácil. Não posso dizer que está sendo fácil, porque não é. A vida do crente não é fácil, né? Mas eu tenho depositado toda a minha esperança, a minha fé em Jesus. Ele me prometeu que estaria comigo. Ele nunca disse, né, que não haveria aflições. Mas ele prometeu que estaria conosco em todas elas. Então, a minha esperança está toda na mão do meu Pai, Deus. Amém. Para as pessoas que estão nos assistindo aqui, né, isso celebrar na TV Diário, fica duas mensagens aqui nessa noite muito forte. A primeira é que nós temos que tomar muito cuidado para nós não nos tornarmos religiosos, né? E levar muito a sério aquilo que está escrito na palavra de Deus. Vários alertas de Jesus Cristo, quanto também Cristo usando os apóstolos, que nós devemos tomar muito cuidado com o ser espiritual, que é o inimigo da nossa alma, né? O Senhor diz, quando eu já citei, né, de 1 Pedro 5,8, de haver sobriedade, seja sóbrio, estar atento ao que está acontecendo, né? E vigiar, ficar sempre em alerta, né? E ele fala, o seu adversário, o nosso adversário, nada mais é do que um ser que enganou a terça parte dos anjos, que anda a derredor, buscando sempre uma maneira, uma forma de poder entrar, agir
para gerar aquilo, destruição, né? Gerar tragédias. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a religiosidade. Mas também eu vejo aqui um outro grande ensinamento, a questão da fé. A fé que faz enxergar, ver aquilo que o mundo não consegue ver. Como você mesmo falou às pessoas, como você continua acreditando em um Deus desse? Se não fosse Deus na sua vida, Yane, com certeza, mesmo tendo sobrevivido, você não estaria, né, desta forma, com uma pessoa decidida a deixar uma mensagem para essa geração de adolescentes, para a geração de jovens que está aí. Quantos estão, infelizmente, a passos largos em direção ao abismo, sem serem preenchidos, porque o vazio do ser humano é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. E eu tenho certeza que você está transbordando de Deus. Ele lhe encheu e você tem transbordando da graça dele. E a gente pode sentir a presença de Deus através da sua vida. Como minha esposa falou, citando um texto bíblico, és uma mensagem de Deus, uma carta lida para essa geração. E pode ter certeza que tudo isso aqui vai passar e nós teremos uma eternidade com Deus Todo-Poderoso. E uma pergunta, como eu vi Zizidorf, um homem que deu oportunidade para os moravianos. Ele era um conde e os moravianos estavam sendo perseguidos, e ele era um fazendeiro, um conde muito rico. Então ele vê um quadro e tem uma fisionomia de Cristo com espinhos sobre a cabeça, e na mensagem escrito assim: eu fiz isso por você, o que você fez por mim? O que você tem feito por mim? Aí Zizidorf, ele é impactado com aquela mensagem, dá oportunidade para os refugiados, e ali vai nascer os moravianos, que vai entrar 100 anos de oração, e eles vão evangelizar. Os moravianos se vendiam como escravos para poder evangelizar os escravos. Isso só foi possível porque um homem leu uma frase: eu fiz isso por você, o que você fez por mim. Então pode ter certeza, naquele grande dia, o Senhor não vai perguntar para você o que você fez por mim. Ele vai dizer: você acreditou em mim. Que lindo tudo que você fala a respeito do nosso Pai, porque nós cremos exatamente assim. O nosso Pai é a solução para tudo. Ele é a esperança viva. E apesar de não caminhar com as suas pernas, você voa muito mais alto do que muita gente que tem pernas boas, viu? Então continue voando, Yane. Continue voando nas asas do Espírito de Deus, e que o Senhor cumpra na sua vida tudo que Ele te prometeu, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, tá, Yane? E todos os que estão aqui com a gente nessa gravação desse programa, essa plateia linda, auditório maravilhoso para a glória de Deus, dentro de uma igreja, não tem lugar melhor para se estar. E quantos ficam impactados com essa história? Pergunta para a pessoa aí: você tem algum problema? Você tem algum problema? Né? Deixe o Senhor usar a sua vida. Vamos louvar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor com Luiz Arcanjo cantando mais uma canção poderosa em nome de Jesus. Pode cantar assim. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Quero te
restitui. Você crê nisso, meu amado? Você crê nisso de verdade? Então eu queria que você fosse profeta de Deus nessa noite. Eu queria que profeticamente você erguesse as suas mãos, que você profetizasse sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, que você declarasse assim, ó: o tempo que roubado foi, a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque profetiza com mais força. Diga o tempo. E o tempo que roubado foi, a tudo aquilo que o Senhor creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Se você crê, aplauda e glorifique o nome daquele que vive. O nosso Deus é um Deus de restauração, o nosso Deus é um Deus de restituição. E nós estamos dentro desse celebrar, né, Luiz Arcanjo? Comemorando o Natal, Sim. o nascimento de Jesus. Tem muitas pessoas ainda olhando para o menino Jesus, para a criança. Não só olha para o nascimento, mas não olha para a ressurreição. Porque quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, a gente vê que é possível. Amém. É possível, porque Ele ressuscitou e Ele deixou a mensagem que também ressuscitará todos aqueles que partiram com Ele. Então é possível. Então você que está assistindo, daqui a uns dias vamos entrar o ano de 2023. É possível. Não perca a sua esperança por causa de pessoas, por causa de homens, por causa de ideologias, por causa de políticos, da política, por causa de instituições ou religiões, denominações. Continue focando em Cristo. Continue olhando para Cristo. Comemoramos o nascimento de Jesus. Mas a igreja primitiva, eles olharam para a ressurreição de Cristo. Glórias a Deus. E Ele ressuscitou. Então isso é milagre. Amém? O nosso Deus é Deus de milagres. Vocês que estão aqui, estão assistindo na TV Diário, o nosso Deus é um Deus de milagres. Deus nos deu uma palavra para 2023, que será o ano do encorajamento. Todos os anos Deus nos dá uma palavra e se cumpre, é interessante isso. E 2023, o ano do encorajamento. E nós estamos sendo encorajados, porque um depoimento como esse da Iane, pode ter certeza que é um encorajamento para a nossa vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Sim ou não? Amém. Amém? Então a gente vai para um curto, breve intervalo, a gente já volta cantando, adorando com Luiz Arcanjo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um pouquinho, restitui. E o tempo que roubado